Bom, e agora eu convido o nosso especialista Eduardo Tavares para conversar sobre fundo de investimentos. Fala, Matheus, bom dia. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aí. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então. Eu vou, assim, meus colegas aí já falaram bastante de cenário, mas eu queria dar uma passada nisso também, porque tem a ver com o fundo sobre o qual eu vou falar hoje, né? Então, claro, a gente precisa pontuar aqui o seguinte: quando eu falo de um fundo, eu não estou fazendo uma recomendação, não estou fazendo um call aqui para todo mundo que está assistindo, mas a gente traz exemplos, né? O meu papel na iPlan é procurar os melhores fundos do mercado para que você possa investir neles e ter a melhor rentabilidade possível. Então, eu dou exemplos aqui de quais são esses melhores fundos, né? Os fundos que a gente gosta, que tem as teses que a gente acredita. E aí, se você precisa de algo mais personalizado, é claro que isso acontece depois num contato com a gente fora desse momento aqui. Mas aqui a gente vai trazendo esses tipos de exemplos aí dos melhores fundos, dos fundos que a gente gosta. Então, vou colocar minha apresentação no ar, vou pedir para a Amanda colocar aí na tela. Então, tá aqui, né, nosso call semanal, deixa eu achar ele aqui, que eu tô com... Eu tenho um problema aqui, Matheus, eu fico com 1.500.000 abas abertas, e aí eu vou me perdendo aqui, né? Vamos lá, então. Falar rapidinho do cenário, porque os Felipes já falaram sobre isso aí, né? Mas a gente tem aí para cenário global, né? Essa questão do reajuste dos discursos, né? Por quê? Porque desde que começou a pandemia, era natural que a atividade econômica desse uma esfriada, né? E aí a gente teve muitos países dando estímulos para as economias, né? Inclusive estímulos monetários, estímulo via Banco Central, baixando os juros, né, e colocando dinheiro na economia. E agora, o consenso do mercado é que os bancos centrais devem começar a mudar um pouquinho esse discurso por perceber que não é mais tão sustentável médio e longo prazo, né? Então, agora talvez tenha chegado a hora de botar o pé no freio para evitar que você tenha um descontrole inflacionário e por aí vai, né? Então, tem esse tema aí para os próximos meses de um reajuste nos discursos, né? O que isso deve promover? Qual deve ser o desdobramento que a gente vai ver no mercado, né? Tendência de alta dos juros, porque se teve estímulo, isso foi aquecendo a economia, a inflação dá sinais de subir, você tem que aumentar juro para conter esse movimento, né? Então, uma redução de estímulo e um aumento de juros, como vocês estão vendo aqui no meu slide, né? Claro que, como o Garran mencionou, quando a gente tem, o Martins também, né? Quando a gente tem aumento de juros, isso vai mexer com moeda, porque à medida que os bancos centrais vão aumentando juros, os títulos dos países vão ficando mais atrativos, vão ter uma rentabilidade melhor. Isso pode mexer com o câmbio. O Garran pontuou um negócio interessante, né? Que isso acontece com outras economias, não só com a brasileira, mas embora você tenha esse movimento, por exemplo, Estados Unidos já se detecta aí um cheirinho de que deve começar uma postura mais, que a gente chama de hawkish, né, mais dura do Banco Central, né? Então, quando você ouvir esse termo hawkish, significa que o Banco Central é falcão em inglês, né? E sei lá, não sei por que escolheram isso, mas que é uma ave mais agressiva ali, né? Então significa que o Banco Central pensa em começar um aperto monetário, né? Subir juro. O contrário dessa postura é a dovish, né? A pombinha, tranquila, tranquilona, assim. Então, é uma postura mais, não sei que adjetivo usar aqui, talvez branda do Banco Central com a inflação. Então, juro mais baixo. A tendência agora é de alta nos juros. Aí, Estados Unidos aumenta juro. O que o investidor pensa? Putz, o título do país é o mais seguro do mundo e agora está pagando melhor, vamos para lá. Mas aqui no Brasil, subindo o título público também, chegando aí a 7%, como o Garran comentou, isso também atrai investidor, né? Então tem essa briga aí cambial, né? E aí o preço das moedas deve corresponder a isso e oscilar. Ok. Uma outra tese, e aí o Garran comentou, né? Estados Unidos e China voltando a crescer, Europa um pouquinho atrasado, mas também deve esboçar esse crescimento, o que faz com que as bolsas se tornem mais atrativas. Não vou falar muito que o Garran já entrou nessa seara. Para Brasil, meus colegas já falaram, né? Então a gente teve atividade econômica vindo acima do esperado,
o PIB trimestral surpreendeu o mercado, o que leva a gente a pensar numa possível movimento de alta da inflação. Isso já está acontecendo, né? O mercado já vem falando disso já tem um tempo, a inflação subindo, e não é à toa que a gente está vivendo um ciclo de alta de juros aqui do nosso Banco Central. O Banco Central deve continuar até chegar aí nos 7%, como o Garran comentou. Na Bolsa, o Felipe falou um pouco sobre isso, né? Mas o mercado está olhando com um otimismo, né, um certo otimismo para esse chamado call de reabertura, né? Eu coloquei abertura aqui, mas era para ter escrito reabertura, né? À medida que a pandemia vai ficando um pouco, seus efeitos mais amenos, vai ficando um pouco mais sob controle, é natural que a atividade econômica vá retomando, né? Então você tem setores domésticos, tipo, ligados a consumo, ligados a varejo, que vão começar a melhorar. E os analistas estão vendo isso como positivo. Por isso que a gente chama de call de reabertura. A bolsa deve se tornar um pouco mais atrativa por conta disso, né? Então, otimismo com setores ligados à economia doméstica. Aí vamos falar de alocação, né, nessa reta final aqui, que é o seguinte, né? Tudo que os meus colegas falaram anteriormente a respeito de juros e câmbio, um jeito muito legal de você, investidor, participar do que tiver de positivo nesse cenário é, por exemplo, se expondo a esses mercados via fundos multimercados, né? É difícil um investidor, pessoa física, ter um volume de investimento alto bastante para ter boas condições de entrar nesses mercados direto ali nos juros, direto ali em câmbio, né? Então, um fundo multimercado, se você não tem ali um volume de investimentos, ou você não conhece tão bem esse mercado a ponto de entrar e realmente fazer bonito, né? Se você não tem essa segurança, fundo multimercado e um fundo de ações para o mercado de ações são boas alternativas aí para os investidores, né? Então, qual que é a tese geral ali dos fundos multimercados para esse mês de julho e aí para o segundo semestre? É justamente se expor a moedas estrangeiras para captar essa postura de aumento de juros dos bancos centrais. Que mexeu no juro, deve mexer também no câmbio, e os fundos multimercados têm um poder de barganha aí, e tem bala na agulha, né? Tem um volume muito grande financeiro para entrar nesses mercados e surfar essas ondas, né? Então, é um jeito muito legal de se expor. Eu trouxe esse gráfico aqui rapidinho, só para mostrar como é que tem sido o desempenho dos fundos multimercados no Brasil nos últimos 12 meses, né? Não sei se vocês conhecem esse índice, o IHFA, é o índice de hedge funds da Ambima. Um hedge fund é, grosso modo, um fundo multimercado. Lá nos Estados Unidos é bastante comum, né? Tem muito hedge fund lá. E aqui no Brasil, o que é mais parecido com um hedge fund é um fundo multimercado. Essa curva azul aí, né? É a curva do desempenho dos fundos multimercados nos últimos 12 meses contra o CDI. Então você vê que teve um período de sofrimento aqui amargo, né? Que coincide com o início da pandemia, mais ou menos março do ano passado, mas aí uma recuperação, agora andando um pouquinho de lado, mas já recuperando e ganhando do CDI, né? Esse aqui é o desempenho geral da indústria de fundos multimercados. Claro que aí o nosso papel é escolher aqueles fundos que vão ganhar desse índice, né? Que estão tendo um desempenho melhor, que estão se sobressaindo ao CDI e que vão performar bem. E claro que para escolher esses melhores fundos, a gente tem que conhecer o gestor, conhecer como ele pensa, conhecer a estratégia, quem é a gestora, e alguns outros dados quantitativos também, mas para justamente poder escolher os fundos que têm mais chances de bater aí o mercado, né? Eu queria falar de um fundo em especial, como exemplo aqui, que é um fundo da Quantitas. Quantitas é uma gestora lá do Sul, né, do Rio Grande do Sul, que atualmente tem um bi e meio sob gestão, né, e os gestores da Quantitas, dos fundos de ações e multimercados, são o Rogério Braga e o Wagner Salaverry. São dois gestores aí que têm vasta experiência no mercado, né? Eles estão aí há pelo menos 20 anos no mercado de gestão. Juntos, eles já tiveram sob gestão, somando o valor dos dois, mais de 100 bi na carteira, né? Falando de Quantitas e das experiências anteriores deles. Então, são caras aí que conhecem muito do mercado, né? Passaram por instituições grandes, importantes, lá no Sul e também de projeção nacional, né? Então, você tem a Sicredi,
você tem a Geração Futuro, uma corretora conhecida, né? Então, são 2 gestores aí bastante experimentados. E eu queria falar de um fundo específico deles, que é o Quantitas Maiorca, eu acho que é assim que pronuncia, que é um fundo multimercados que justamente tá de olho nessas teses que meus colegas já levantaram, nessas bolas que eles levantaram para cortar aí, para a galera cortar. Então, o Quantitas Maiorca é um fundo multimercado, ele tem bastante alocação em câmbio e em juros, né? Aqui algumas características, se você é investidor, está procurando um fundo multimercado, quer conhecer alguns melhores, né? Então, de repente, você pode dar uma olhada nesse exemplo aqui. Ele tem uma taxa de administração de 1,80%, que eu, Eduardo, acho que é uma taxa que é boa, é razoavelmente barata aí para um fundo dessas características. Esse fundo, ele cobra, além da taxa de administração, uma taxa de performance aí que é de 20%, ao que exceder 100% do CDI. Então, o benchmark desse fundo, né, a referência é o CDI, fundo que é ganhado o CDI. Resgate em D mais 15, então se você precisa de liquidez, claro que isso aqui não vai ser a melhor das ideias, tanto pelo risco a que você vai estar exposto, quanto por isso aqui, né? Você pede o resgate hoje, você vai poder pegar a sua grana em 15 dias. Então, para quem quer liquidez, essa não é a ideia. Aplicação inicial mínima de 10 mil e a movimentação mínima de 5 mil. Então, você vai sacar, tem que ser no mínimo 5 mil e tem que ficar 5 mil lá no mínimo. Ou senão você tem que resgatar tudo. Tá aqui a evolução da rentabilidade, né, desse fundo, né? Então você vê aqui desde o início, lá em fevereiro de 16 até junho de 21, né? Uma trajetória aqui interessante de alta. Você tem aqui o sofrimentozinho aqui no começo da pandemia, mas já uma recuperação bastante descolado aí do CDI. É um fundo que tem 1 bi quase aí sob gestão, 1 bi de patrimônio líquido atualmente. Aqui rapidinho sobre o desempenho desse fundo, né? Em junho ele teve uma alta de 0,66 na cota, contra 0,35 do CDI, isso equivale a 215% do CDI. E no ano, em 2021, ou seja, em 6 meses, alta de 6,7% contra 4,8% do CDI, o que corresponde a quase 500% aí do CDI. Então, o fundo que está rodando legal. E aí, para a gente acabar aqui, o último slide, as teses desse fundo, né? Pode ver aqui, então, tese de bolsa, aumentando a alocação em ações brasileiras, né? Aposta em setores como varejo e consumo, por causa do call de reabertura que eu falei. Juros Brasil, apostando aí em captar movimento de alta de juros. Então, eles estão olhando para parte intermediária da curva, pensando aí em médio prazo e pensando em movimento de alta. Juros dos Estados Unidos, mesma coisa, aposta na taxa da alta e pensando em câmbio, o trade de real contra moedas de países emergentes. Então, tá aqui, né, a prova daquilo que eu estava falando antes, que o fundo multimercado ele é um veículo muito interessante para você captar esse tipo de movimentação em cenário macro, né? Juros subindo, câmbio, bolsa em alguns setores ali mais promissores do que outros, o fundo consegue captar legal, então pode ser uma boa olhar para fundos multimercados. Tá aqui o exemplo de um deles. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Matheus, você tem alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Acho que ficou bem explicado aí. Te agradecer, Boa. Valeu, obrigado por participar. Beleza. Então, só lembrando, pessoal, como já foi dito também, nenhuma dessas recomendações são recomendações de investimento, são só explicações da gente atualizando você sobre o mercado. Mas se você quiser realmente ter ali um acompanhamento mais personalizado, uma montagem de carteira específica para o seu perfil de investidor, com seus objetivos, como já foi dito, convido vocês a entrarem no nosso site da iPlan. Lá você vai conhecer o seu perfil através de um chatbot muito rápido, simples, eficiente, e você vai ter o nosso acompanhamento. Se você gostou aqui dessa atualização de mercado nossa, convido você também a acompanhar a gente toda segunda, às 9 da manhã, e também as nossas redes sociais. A gente está no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Então, acompanha a gente, fica com a gente, que tem muita coisa boa chegando. E qualquer dúvida, sugestão também, entre em contato. Então, até uma próxima.